Os dragões sobreviveram durante a era dos mamíferos. Mas essa sobrevivência foi precária. O fogo foi o trunfo que lhes garantiu um passo à frente na competição. Porém, com o tempo, um novo mamífero surgiu. Pequeno, vulnerável, mas extremamente inteligente. Fisicamente, o homem não era páreo para o dragão, mas reconheceu as possibilidades do fogo. Com o fogo, a espécie humana pôde queimar florestas para plantar, moldar o metal em armas terríveis. Num piscar de olhos evolutivo, a raça humana levou o mais terrível predador da história natural do nosso planeta à beira da extinção. Eles haviam virado a arma mais potente dos dragões contra eles. As histórias sobre essas batalhas épicas ficaram registradas no folclore do mundo todo e culminaram aqui na Romênia. Uma história sombria atravessou gerações. A lenda de um dragão no alto de uma montanha e cavaleiros que haviam desaparecido na névoa para reaparecerem somente agora. Humanos e dragões, inimigos mortais. Se esses cavaleiros procuravam por um dragão, parece que o encontraram. Isso não é lesão causada pelo gelo, é carbonização. Estes homens, sem dúvida, foram queimados vivos por um dragão, mas não o nosso. Nosso dragão jamais cuspiu fogo. Nós ainda não terminamos. Sim, acabamos. Olha. Carbono. Encontrei ele nos corpos lá fora. Esses corpos foram chamuscados. Eles têm razão, é claro. Trata-se da descoberta do século e não podemos pôr tudo a perder. Mas as montanhas estão me chamando. O que aqueles homens encontraram lá em cima? Estão à nossa espera. Esse setor aqui. Será que eu me enganei? Isso é um sistema reprodutor. Estas são as trompas, não são? Ovários pequenos. É uma fêmea. Mas não tem sinal de atividade folicular. O trato reprodutivo é imaturo. Então é uma jovem. É um bebê. Agora tudo faz sentido. A criatura na sala de autópsia era um bebê. A caverna não era apenas a cena de um crime aleatório. Era um ninho. O mito local está começando a soar como um relato verbal fidedigno de um fato real. Os cavaleiros não foram mortos pelo nosso dragão, e sim por um adulto, talvez defendendo a sua cria. E o corpo do dragão poderá nos mostrar sobre sua fisiologia. Mas um ninho poderá nos revelar muito mais. Como eles viviam.
Eu acredito que subindo a montanha poderemos encontrar indícios de uma família de dragões. Tanner está prestes a desvendar uma tragédia medieval. Estamos no século XV e o dragão da montanha está sob ameaça. Cárpatos, 1475 d.C. Os ancestrais distantes desta fêmea de dragão da montanha se alimentavam de animais selvagens que vagavam pela vastidão dos antigos prados. Mas as hordas foram domesticadas pelo homem. Deixaram de servir de caça para os dragões e se tornaram criação. Assim, os dragões que se fartavam deles nas planícies foram forçados a migrar para regiões distantes da Europa, onde as presas selvagens eram escassas. No momento, ela está caçando a mais rara das criaturas sobre a Terra, mas não para comer. Ela está procurando um parceiro para acasalar. Ela espalha seu odor por todo o seu território. Ventos fortes carregam os feromônios para o sul. As fêmeas de dragão acasalam uma vez a cada 7 anos. Mas até o momento, esta fêmea madura ainda não viu um dragão macho. Ainda assim, todos os anos, ao entrar no cio, ela instintivamente faz os rituais de atração. Seu cio está quase terminando e a oportunidade irá se fechar por mais um ano. A neve derretida revelou características incomuns da rocha. Aos olhos de um leigo, isso poderia ser talvez o resultado de um estranho processo geológico. Mas para mim, com o fogo em mente, aquelas rochas pareciam chamuscadas. Não, olha, não se preocupa em recolher amostras. Eu preciso que você siga essa linha e procure mais marcas de queimado. Mas anda com cuidado, tem fissuras escondidas debaixo do gelo. Muito bem, aproximadamente 2 horas ao sul do ponto de descida, rumando a cena da morte. Pode dar referência pelo GPS? Claro! Indício de descoloração da rocha. Aparentemente foi submetida a uma chama de calor intenso. A rocha foi literalmente marcada. Estas rochas foram queimadas até derreter em linhas simétricas. As dimensões são assustadoras. Raios não poderiam ter feito isso. Incêndio na floresta? Pouco provável. Estamos no meio da subida da montanha sobre uma geleira. O esconderijo fica por aqui. Teria havido luta? A fêmea voltou para seu esconderijo, uma rede de cavernas em meio ao denso gelo glacial. Apesar da baixa temperatura externa, aqui dentro é relativamente quente. As paredes espessas retêm o calor, como num iglu. E o dragão da montanha tem uma outra linha de defesa contra o frio. Ele herdou uma proteína no sangue de seu ancestral marinho que impede o congelamento dos tecidos. E que provou ser fundamental para a espécie ao serem forçados a ir para habitats tão inóspitos. O outono logo virá, e seu metabolismo irá desacelerar, preparando-se para a hibernação durante o rigoroso inverno.
É isso. Mas por que escolher um ambiente tão distante e inóspito para viver? Vamos lá. A polícia fez o trabalho dela, agora é a nossa vez. Faça o mapeamento ultrassônico e recolha amostras digitais de todas as superfícies. Temos que estabelecer uma boa versão de como esse lugar era 600 anos atrás. Tudo bem. Se encarrega de escavar o chão e as paredes. Toda a prova extra que tenha passado despercebida vai servir de indício sobre a criatura. Pode deixar. Então foi aqui que te encontraram. Escaneando o setor 1. Pronto. O scanner a laser ajudará a mapear o local. Assim poderemos registrar fielmente a posição de tudo que encontramos. Algum resultado do mapeamento? Eu já estabeleci quase todas as coordenadas, mas trata-se de um labirinto, então é difícil prever o que há atrás dessas paredes. Movimento glacial. Ajuste as ondas do scanner no mínimo. Não sabemos o quanto instável é esse lugar. Ecografia. Pequenas cargas explosivas enviam ondas de choque ao gelo. Os ecos vão nos dizer o que há atrás delas. O que é isso? Não sei ao certo. Eu sei o que são. Fezes de dragão. Parece material orgânico. Está muito bem preservado. Bom trabalho. É isso aí, pode embalar. Desculpa. Sinais de lascas de ossos. Olha só, isso se parece com caroço de frutas. Caroço de tâmara? Não existiam muitas tamareiras nos Cárpatos há 600 anos. Ela pode ter se desviado, mas é mais provável que sejam fezes de algum outro. Portanto, a próxima questão. Por que viajar uma distância enorme atravessando continentes e climas? O que será que poderia tê-la atraído para este lugar? Seja o que for que produziu isso, fez sua última refeição num lugar muito mais quente. E bem longe daqui. Algo despertou a curiosidade da fêmea. É um som que jamais ouvira antes, embora lhe soasse meio familiar. Ela é levada a investigar. Contrariando as expectativas, um dragão da montanha farejou o cheiro da nossa fêmea. Trata-se de um dragão nômade das montanhas Atlas do norte da África. Sua busca por uma parceira o fez cruzar a Europa setentrional até os Cárpatos. Agora ele a encontrou. O instinto fala mais alto. E eles fazem o que sua espécie vem fazendo há milhares de anos. É um ritual de cortejo que é tão perigoso quanto espetacular. Eles juntam as garras no alto da montanha e se lançam numa incrível queda livre. É a mais alta prova de confiança.
As marcas na montanha servem como testemunho mudo do fantástico e bem-sucedido acasalamento dos dragões. Assim, a espécie à beira da extinção encontra esperança na nova geração. É um ninho. A julgar pelo tamanho e pelo formato dos fragmentos calcificados e a curvatura, eu acho que é seguro afirmar que o ovo tinha um tamanho considerável. E a julgar pela quantidade limitada de fragmentos, eu posso afirmar que só um ovo foi incubado em qualquer um. Ah, meu Deus. Dois ovos numa ninhada, mas só um vingou. Os crocodilos enterram seus ovos em um composto ativo para mantê-los aquecidos. Os dragões possuem um método muito mais direto. A casca dos ovos tem propriedades resistentes ao calor, capaz de suportar temperaturas intensas. Na verdade, sem este aquecimento intenso, o bebê dragão morreria de frio lá dentro. As rochas protegem os ovos do vento direto, mas elas também retêm o calor e o liberam gradualmente por um longo período, mantendo a temperatura estável dentro do ninho. Se ela for se tornar mãe, um controle de temperatura constante e cuidadoso é essencial durante o longo período de incubação. Seu parceiro retorna da caçada. Novamente sem sucesso. Depois do acasalamento, a fêmea de dragão se torna agressiva, extremamente defensiva quando qualquer criatura se aproxima do ninho, mesmo o pai. Para acalmá-la e compensar pela falta de comida, ele trouxe um presente. Outra pedra para o ninho. Ela então permite a entrada do macho na caverna. Agora é a vez dela caçar. Agora, o macho é o responsável pelo ninho. Sensores especiais em sua língua permitem que ele verifique a temperatura. Se os ovos ficarem a menos de 15 graus, os bebês morrerão. Ainda assim, ele deixa a temperatura cair quase deliberadamente. Este método aparentemente é insano. Mas, tal qual os crocodilos, a temperatura no ninho determina o sexo dos filhotes. Temperaturas mais baixas estimulam o desenvolvimento de fêmeas. Machos, mesmo sendo filhos, iriam competir com ele pelo território, alimento e acasalamento. As fêmeas são mais convenientes a ele. Em tempos normais, esta estratégia egoísta soa dura. Mas para uma espécie ameaçada de extinção, a falta de equilíbrio entre os sexos pode ser fatal. Se algo acontecer a ele, este pequeno grupo se acaba.
A fêmea retorna de mãos vazias de mais uma caçada. O macho não está em seu posto. Algo está errado. O macho deixou a incubação esfriar perigosamente. Já é tarde demais para um dos filhotes, mas um poderá sobreviver. O macho percebe o problema e foge. A caverna continua a revelar segredos em profusão extraordinária. Ossos de uma ovelha domesticada. Você estava se alimentando do gado local. Garota boba, você estava jogando com a sorte. A fêmea saiu em busca de gado para se alimentar. Ela tem suas razões. Esta é sua filha. E sua sobrevivência se sobrepõe a tudo no momento. Mas ao roubar dos fazendeiros, ela se arrisca provocando os nativos e coloca sua filha em perigo. Sem saber do preço de sua cabeça, a fêmea de dragão continua a equipar sua filha para o futuro. Ela está transmitindo os segredos do fogo. Estas marcas podiam ter sido feitas ontem. Ela estava perseguindo algo nas rochas. Precisaremos de testes, mas eu suponho que encontraremos platina. Este ninho não foi construído aqui por causa da vista. Já tenho os resultados. Isso, olha só. Uma câmera por aqui. Mais uma segunda câmera aqui atrás de nós. E uma terceira câmera logo ali. 3 câmeras. Só há tempo de entrar em uma. O que quer fazer? Eu não tenho ideia. Espere um minuto. O que é isso? Tem alguma coisa na rocha. Espera aí. Fica aqui.
Fica parado aqui. Coloca o seu braço. Este braço. Fica parado. Não mexe. Imóvel. Não, abaixa o braço. Seja o que for que tenha produzido essas marcas de fogo, veio de trás desta parede. Instale o equipamento. Vamos entrar aqui. Este veículo guiado por controle remoto é uma das mais recentes aquisições em equipamentos de um paleontólogo. Uma pequena câmera pode atravessar buracos bem pequenos e enviar imagens. Temos que entrar lá. Depois de alimentadas, mãe e filha se banham no calor do sol. Suas asas absorvem calor como painéis solares. Num raro momento de intimidade, elas ficam deitadas juntas, compartilhando o calor corporal. A mãe logo terá que arregaçar, deixando a filha desprotegida. Os cavaleiros não estavam sozinhos no mortuário. Este lugar mais parece uma zona de guerra. A dúvida é se o que os matou continua aqui. Com o calor terminando, a fêmea está desesperada para que ela e a filha se fartem antes de hibernarem. E em seu desespero, ela acabou por dizimar o gado das propriedades locais. Tem mais 2 corpos aqui. Não tem vestígios de queimaduras superficiais. Sinto que eu estou bem perto. Onde está você? Tem uma outra passagem. Eu vou atravessar. Certa vez, homem e dragão conviveram lado a lado. Os dragões eram respeitados, até mesmo adorados. Agora são perseguidos como vermes. O homem forçou os dragões para os habitats distantes.
E agora, nem aqui estão seguros. Incapaz de cuspir fogo, este jovem imaturo está vulnerável. Mas seus assassinos foram criados ouvindo sobre sua terrível arma. Desconfiados do demônio cuspidor de fogo, eles são cuidadosos. Mas acabam percebendo que este espécime não é ameaçador. A mãe volta. Tarde demais. Mas seu sofrimento terá que esperar. Ela sente o cheiro, assustador, embora familiar. Como um último insulto, o assassino veste o sangue de sua filha como troféu. Estes guerreiros podem ter sobrevivido a muitas batalhas, mas nada que os preparasse para a fúria. Estão prestes a enfrentar um furacão. Tal qual os mamíferos superiores, os dragões investem muitos anos criando seus filhotes. E assim como eles, também sentem a perda. Mas o trauma da morte de sua filha levou a fêmea de dragão ao cio. Embora ainda de luto, seu corpo sabe que para sobreviver é preciso acasalar novamente. Ela então retoma o processo para atrair um macho para seu território. Ela põe à amostra as armaduras dos assassinos da filha. Os dragões têm atração natural por objetos que refletem. A distância é grande, mas talvez um relume capte sua atenção. Provavelmente ele já tenha morrido, pois já não há mais esconderijos. Com o avanço do inverno, a hibernação chama. Ela sobreviverá ao frio com suas poucas reservas de gordura.
Sua temperatura corporal cai dramaticamente e ela entra em animação suspensa. Todas as suas funções normais passam a operar em estado de emergência e suas reservas de hidrogênio caem perto de zero. Neste estado, ela fica tão vulnerável quanto a filha. Cadê você? Um outro copo! Uma lança. Um corpo. Alguma coisa esmagou ele. Achei uma asa! É enorme! Ah! A fêmea foi acordada de seu torpor. Mais homens escalaram até seu esconderijo. Desta vez estavam mais preparados. Mercenários pagos pelos fazendeiros locais para o acerto final. Sem comida, ela não pode produzir hidrogênio. E sem o precioso gás, ela não pode voar nem cuspir fogo. Com o passar dos anos, o gelo e a neve selaram a caverna, congelando a batalha sangrenta no tempo. O dragão passou da realidade para a mitologia, e assim teria permanecido, caso estes dois dragões não nos revelassem seus segredos. Deixei o museu com a minha reputação despedaçada. Agora retorno com uma versão que vai pôr fim às demais. E com provas que vão reescrever a história natural. As criaturas da lenda eram reais. No entanto, as lendas fornecem uma visão distorcida da realidade. Coloquei meus colegas a par da fantástica família que fora desenterrada. Um grupo de animais que conviveu com os dinossauros. Que escapou à aniquilação vivendo sob a água.
que ressurgiu ao redor do mundo, tomando florestas e ganhando montanhas. Mas tenho certeza que não estavam ouvindo. Queriam primeiro ver as provas. E quem poderia culpá-los? Por aqui. Por favor, coloquem os óculos. A história da vida em nosso planeta foi reescrita pela reunião de uma mãe e uma filha. E é isto que temos aqui. A última de uma linha lendária. Mito tornado realidade. O mito sobre um ladrão de ovelhas. A realidade de uma mãe lutando para alimentar sua cria. O mito de uma terrível fera. A realidade da sobrevivência a todo custo. O mito dos cavaleiros que escalaram uma montanha para dizimar um dragão. A realidade. Perseguição e extinção. Agora todos os mitos sobre dragões do mundo inteiro encerram a mesma questão. Seriam reais também? E a dúvida principal. Seriam estes, de fato, os últimos dragões? Um ano depois. Ah, professor Tanner. Sabia que encontraria. Ah, obrigado. Essas foram tiradas há 2 meses. Versão brasileira, DPN Santos.